Olá, pessoal. Meu nome é Regina Andrade, eu sou contador, especialista em gestão pública. Trabalho na Econtap, empresa de contabilidade pública, que presta serviço de consultoria e assessoria contábil a diversos municípios aqui do estado da Bahia. Pois bem, nosso objetivo aqui hoje é apresentar e demonstrar as metas fiscais referente ao município de Queimadas, no seu terceiro quadrimestre de 2020. Vale ressaltar que esta apresentação geralmente ocorre de forma presencial na Câmara de Vereadores, mas diante das recomendações das autoridades e dos especialistas, estamos evitando as aglomerações para evitar os possíveis contágios diante do momento atual que nós estamos vivenciando. Então, vale lembrar que todo o material ficará disponível na plataforma do YouTube, o que, de certa forma, nós acreditamos e estamos verificando que estamos conseguindo contemplar um número maior de pessoas. Isso pode ser constatado no próprio site do YouTube, através do seu contador, abrindo os slides aqui. Então, assim, as pessoas, quando as audiências públicas eram realizadas de forma presencial, então eles ficavam limitados apenas àquele local, àquele horário, e diante da disponibilidade dessas informações na plataforma virtual, então eles conseguem ter acesso a essas informações em qualquer momento. Então, pois bem, como já foi dito, o objetivo é aqui apresentar a avaliação e o cumprimento das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2020. Aqui são os tópicos que serão abordados: receitas e despesas, receita corrente líquida, despesa com pessoal, duodécimo, saúde, despesa com Fundeb, educação, resultado primário, dívida consolidada e, por último, o resultado nominal. Então, além da transparência que o doutor André faz questão de exercer aí nesses últimos 4 anos do seu governo, a Lei de Responsabilidade Fiscal também determina, lá no seu artigo 9º, que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo vai demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre através da audiência pública. Repito, que antigamente, antes de tudo isso acontecer, ela era realizada de forma presencial através da Câmara Municipal de Vereadores. Então, vamos falar agora sobre as despesas. Então, assim, vamos começar com a projeção total de gastos para o exercício de 2020, que foi na casa de 80 milhões de reais, e foi gasto nesses 12 meses aí um montante de R$ 74.411.636,64. Lembrando que as despesas elas são divididas entre correntes e capital. As despesas correntes são aquelas que mantém a máquina em funcionamento, então pagamento de pessoal, de luz, de combustível, de água, enfim, tudo que é necessário para manter a estrutura administrativa em pleno funcionamento. E a despesa de capital é aquela que tem um cunho de investimento, então é uma obra que foi feita na cidade, é a aquisição de um veículo, aquisição de um computador, então tudo que aumenta o patrimônio do município é classificado como despesa de capital. Então, para se gastar, primeiramente, precisa se arrecadar. Então, se foi projetado gastar 80 milhões de reais no município de Queimadas ao longo de 2020, foi projetado também arrecadar 80 milhões de reais, sendo que essa arrecadação também era dividida em corrente e capital, obedecendo a mesma teoria. Então, foram arrecadados R$ 62.882.006,21. E aí podem estar se questionando, poxa, como é que o município arrecadou 62 milhões e gastou quase 75 milhões? Bom, a gente vai ver lá no final da apresentação, quando a gente apresentar o demonstrativo financeiro, que o município possuía de 2019 para 2020 uma disponibilidade nas contas bancárias. Então, somado à disponibilidade financeira que veio do exercício de 2019, mais a arrecadação em 2020, ela conseguiu manter essas despesas de 2020. Então, fica o alerta para a gestão que agora em 2021 isso não vai poder mais acontecer, porque aquela folga financeira que tinha de 2019 para 2020, ela não existe mais. Então, o município, de fato, agora em 2021, precisa passar por um contingenciamento na qual ele só vai poder gastar aquilo que, de fato, for arrecadado dentro do próprio exercício. Neste quadro, a gente demonstra como é constituídas as receitas do município de Queimadas. Então, nós verificamos aqui o total de 62.800.000,
Nós temos a receita tributária, a gente costuma dar sempre esse destaque como a primeira, representando 6,7%, que é a única receita onde o gestor ou gestora municipal consegue buscar a sua melhoria, que é aquela receita que o município arrecada de forma direta, que é a receita de IPTU, a receita das taxas que são pagas ali para a população vender seus produtos nas feiras livres, o imposto sobre serviço que é prestado dentro do próprio município de Queimadas. Então, essa arrecadação representa apenas 6,07%. Já o FPM é um recurso que vem da União, é a segunda maior receita do município de Queimadas, representando aí 28,88%. Então, a gente consegue verificar como Queimadas, e aí não é uma particularidade de Queimadas, mostrando quantos municípios eles são dependentes da União. Então, a gente consegue mensurar um pouco toda essa crise econômica que se instalou no nosso país no exercício 2020, que continua agora, né, infelizmente, em 2021, o quanto os municípios também acabam sofrendo com isso. Então, se a União deixa de arrecadar ou diminui a sua arrecadação, automaticamente os municípios têm que fazer um contingenciamento das suas despesas. E a gente verificou isso aí na questão da arrecadação de gasto total. Então, quanto o município deixou de arrecadar, e o quanto ele precisa sacrificar suas despesas, justamente por conta desta dependência da União. A gente também tem a questão do ICMS do Estado, representando 6,04%, o Fundeb, que é a maior arrecadação que o município tem, representando aí 32,87%, mas apesar de ser a maior arrecadação do município, é um recurso vinculado, como todos sabem, um recurso voltado para a educação, então o município, de hipótese alguma, pode pegar nenhum tipo de valor que é destinado ao Fundeb para estar aplicando na saúde, por exemplo, por mais que o país e o município esteja passando por uma crise financeira, e o município, o gestor, ele não pode estar misturando os recursos, então é a maior receita, mas ela precisa ser mantida para a educação. Nós temos aí a saúde e recursos vinculados, ou seja, o município, além de receber uma verba específica da União para a manutenção desses programas da saúde, ele também precisa transferir através de seus recursos próprios. Então, o que ele recebeu da União e do Estado para a manutenção desses programas de forma direta, representou aí 13,72%. Os municípios receberam também os auxílios financeiros para tentar minimizar essa perda financeira na sua arrecadação, então chegou aí a um montante de 6,03%. Nós temos também educação, recursos vinculados, assistência social, recursos vinculados também, que obedecendo ao mesmo critério da saúde. Então, além daqueles recursos que o município eles são obrigados a destinar com recursos próprios, ele também recebe uma verba direta da União e do Estado para a manutenção desses programas. E as demais receitas representando aí 2,24%. Nós temos aqui a receita corrente líquida, conhecida como RCL, que é um importante indicador que o governo dispõe de cada exercício para fazer frente às suas despesas. Ela é formada pelo somatório de toda a receita e subtraída pelas receitas de capital. Então, vale ressaltar que a receita corrente líquida é sempre apurada em 12 meses. Ou seja, se nós estamos apurando o terceiro quadrimestre de 2020, então nós temos já em 2020 a composição dos 12 meses. Mas se nós estivéssemos apurando o primeiro quadrimestre de 2020, nós precisaríamos voltar para 2019 e pegar o período de maio de 2019 até abril de 2020, para que sempre a composição seja de 12 meses. Então, ressaltando aqui o terceiro quadrimestre de 2020, ou seja, os meses de janeiro a dezembro de 2020, o município de Queimadas chegou a uma arrecadação da RCL no montante de quase 62 milhões e meio de reais. E é essa receita corrente líquida que vai servir de amparo para a despesa com o pessoal. Então, a gente verifica lá no seu artigo 19, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que o município não poderá exceder 60% da receita corrente líquida, nós vimos anteriormente o valor, a seguir discriminados em cada período de apuração. Ou seja, dos 60% que o município pode gastar com o pessoal, tem ainda um critério específico dos poderes, onde 54% é para o executivo e 6% para o legislativo. E a gente pode observar agora a situação grave que o município de Queimadas apresenta, uma situação grave histórica, vale ressaltar, a gente pode verificar os pronunciamentos técnicos anteriores, que o Tribunal de Contas mostra para o município de Queimadas o quanto alto é a despesa com o pessoal do município. Então, a gente chegou ao montante aqui de 2020 na casa de 70,56%. Lembrando que o percentual determinado por lei é apenas de 54%. Então, isso faz com que o Tribunal de Contas recomende a rejeição das contas do município
de Queimadas no exercício de 2020. Então, a partir do momento em que o Tribunal de Contas recomenda a rejeição, tanto o gestor ele é penalizado, porque ele fica inelegível por até 8 anos, bem como ele toma uma multa de 30% sobre os vencimentos anuais, ou seja, sobre tudo que o prefeito ganha durante o ano, em termos de salário, ele toma uma multa de 30% em cima desse valor. Além da penalidade do gestor, o município também ele é duramente penalizado, porque ele fica impossibilitado de celebrar convênios. Então, a pessoa física cai no Serasa, por exemplo, no SPC Serasa, então fica com o nome sujo. O município também tem um órgão que fiscaliza e que fica sujo por conta do não cumprimento dessas metas. E essa é uma das metas que o município de Queimadas, ao longo dos anos, vem não cumprindo. Então, chegando ao número extremamente alto de 70,56%. O duodécimo é um repasse que é destinado à Câmara Municipal. Então, lá na Constituição, no seu artigo 29, diz que o total da despesa do Poder do Poder Legislativo Municipal, incluindo subsídios vereadores e excluindo os gastos com inativos, não pode ultrapassar os seguintes percentuais. Então, 7% para os municípios com população de 100 mil habitantes. Então, dentro da arrecadação do exercício anterior, no caso de 2019, o Legislativo projeta um gasto para o exercício de 2020, e esse gasto ele é mantido com que o município repassa aí ao longo do exercício. Então, com base na arrecadação de 2019, dos recursos próprios do município de Queimadas, que ficou em torno de 32.200.000, o repasse anual em 2020 ficou na casa de R$ 2.256.845,56. Então, foi exatamente o valor que o município de Queimadas passou para o Poder Legislativo, cumprindo, assim, o que determina a Constituição. Vamos falar agora sobre despesa com saúde. Quando a gente apresentou as receitas, que demonstramos lá o recurso que o município de Queimadas recebeu de forma direta da União para a manutenção dos programas da saúde, nós falamos que o município também ele tem uma obrigação de transferir os recursos para a saúde e os recursos próprios, um percentual. E esse percentual é definido em lei, que é um percentual de 15% de toda a arrecadação própria. Então, essa determinação está lá no seu artigo 7º da Lei Complementar 141, que fala exatamente desses 15%. Então, toda a arrecadação própria do município de Queimadas aí ao longo do terceiro quadrimestre de 2020, a aplicação mínima, que seria na casa de R$ 4.400.000, foi aplicado R$ 5.128.265,35, representando, assim, 17,36%, superior ao que determina a lei. Então, diferentemente do índice de pessoal, onde a lei fala que é no mínimo 54% que deve ser gasto com pessoal, a saúde diz que é no mínimo 15%. Então, ele pode aplicar 16, 17, 18, não tem problema nenhum, que não pode ser inferior aos 15%. Já a despesa com Fundeb, juntar os recursos das esferas governamentais e proporcionar um crescimento e uma nova distribuição dos investimentos da educação. Então, lá no seu artigo, na Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, no seu artigo 22, existe uma particularidade com relação ao índice do Fundeb. Então, ele diz que pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério, em efetivo exercício à rede pública. Então, vamos verificar aqui, o município de Queimadas, ao longo de 2020, arrecadou um montante de R$ 18.882.525,12. Então, a lei fala que 60% no mínimo desse recurso deverá ser aplicado aos profissionais da educação, como foi dito no slide anterior, e foi aplicado R$ 16.870.678,70, representando, assim, 89,35%. Então, a gente vai fazer apenas um parênteses aqui, na apresentação dessas despesas com Fundeb, dos gastos com Fundeb,
porque a lei fala que é no mínimo 60%. Então, se o município ele aplica 61, 62, 70, 80, 90, 100% com recurso do Fundeb, ele não, aos profissionais, ele não é penalizado. Mas o que acontece? Nós verificamos que o índice de pessoal do município de Queimadas, ele é muito alto, representando, assim, 70% da sua receita corrente líquida. E a despesa com o Fundeb, com esses profissionais, ela é de pessoal. Então, quando a lei fala que há mais ou menos, né, diante do cenário, diante dos estudos que foi efetuado na época que a lei foi homologada, era de 60%, então, o município de Queimadas hoje está aplicando praticamente 30% a mais do que o que determina a lei. Então, diante da lei, olhando friamente de forma individual, o município não está cumprindo nenhum tipo de irregularidade. Acontece que, ultrapassando em 30% do gasto, em números absolutos, isso representa aí mais de 4 milhões de reais, isso influencia de forma direta no índice de pessoal do município. Então, a gente consegue verificar o quanto prejudica o município como um todo esse aumento do percentual de gastos com os recursos do Fundeb para os profissionais. Então, a gente aqui não está entrando no mérito com relação ao pagamento dos professores, a gente está entrando no mérito do percentual de aplicação que o Fundeb hoje representa quase 90% do que se arrecada e que isso influencia de forma direta no índice de pessoal do município. Passado o Fundeb, nós vamos apresentar agora a despesa com educação. Então, a educação, na lei da educação, onde fala que os municípios possuem um grande desafio, né, todos os anos, que precisa gastar com responsabilidade, no mínimo que 25% das suas receitas resultantes de impostos, e a lei que regulamenta tudo isso é a Constituição Federal, que fala lá no seu artigo 212, que a União aplicará anualmente nunca menos que 18%, né, os estados e municípios e Distrito Federal, 25% das receitas resultantes de impostos. Então, a gente verifica que toda a arrecadação do município de Queimadas, somando o Fundeb mais a arrecadação própria, gira em torno de 45 milhões, a aplicação mínima, que seria em torno de 21 milhões e 600 mil, foi de 22 milhões 253.726 reais e 60 centavos, representando, assim, 25,76%, cumprindo, assim, o que determina a lei. Vamos falar agora sobre o resultado primário. O resultado primário, ele é definido pela diferença entre receitas e despesas do governo, excluindo-se as receitas e despesas com juros. Então, caso essa diferença seja positiva, nós teremos um superávit primário. Caso essa diferença seja negativa, nós teremos um déficit primário. E aqui que nós vamos refletir toda a problemática com relação à crise nacional econômica que o nosso país atravessa e que isso automaticamente reflete nos municípios. Então, a gente verifica aqui, com base na arrecadação fiscal, que girou em torno de 62.795.000, as despesas girou em torno de 73.557.000, somados-se os restos a pagar, são as despesas que ficaram de 2019 para serem pagas em 2020. Então, o município teve um déficit primário na casa de 10.700.000 reais. Então, demonstrando que o município, em 2020, ele gastou mais do que o que arrecadou. Lembrando que esse déficit primário ele foi coberto pela disponibilidade que, na época, o município veio de 2019 para o exercício de 2020. Vamos falar agora sobre as dívidas, ou seja, tudo que o município de Queimadas deve. Então, lá no artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, diz que a dívida consolidada é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios e da realização de operação de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Então, a gente vai verificar aqui que em 31 de dezembro de 2020, o valor do município de Queimadas que o município de Queimadas deve é na casa de R$ 67.559.556,67. Então, esse é o montante atualizado em 31 de dezembro. Nós geralmente colocamos duas colunas aqui, que esse é o último valor apurado, que foi em 31 de dezembro de 2019. Então, o montante era na casa de 69.300.000. Então, esse montante foi reduzido, né, um pouco, mas foi reduzido, um valor de quase 2 milhões de reais aí, de despesas que foram pagas de juros. Vale lembrar que essa dívida não foi a gestão atual, é desde que o município de Queimadas existe, essas dívidas que vão passando de gestor para gestor, e que entre 2019 e 2020 ela foi reduzida em 2 milhões de reais.
Então, aqui nós temos a disponibilidade financeira, que nós falamos lá desde o início da apresentação, que deu um suporte ao gasto que foi maior do que a arrecadação. Então, a disponibilidade financeira em 31 de dezembro girou na casa de 10 milhões e 700 mil. Já em 31 de dezembro de 2020, a disponibilidade foi de apenas 1 milhão 114 mil reais. Então, olha a diferença da disponibilidade financeira, em que se o município não passar por um contingenciamento sério agora em 2021, ele não vai conseguir pagar suas contas com base na sua arrecadação, porque a receita ela continua a ser inferior à projeção por conta da crise que ainda não foi regularizada. Então, o município tende a ter ainda um prejuízo financeiro na arrecadação. Então, se ele não reduzir as suas despesas, eles terão sérios problemas por conta da disponibilidade financeira que não mais existe. Então, os restos a pagar que ficaram de 2019 para 2020 são aquelas despesas que não foram pagas, era de 3 milhões e 147 mil, hoje é de apenas 1 milhão 891 mil reais. Isso faz com que a dívida consolidada bruta, a dívida consolidada líquida, tenha crescido de 61 milhões para 67 milhões. Então, vale lembrar que a dívida consolidada bruta, que é aquela de fato que o município deve, ela diminuiu de 69 para 67. Mas a dívida consolidada líquida, que é com base na apuração até da disponibilidade financeira, ela aumentou por conta da diminuição financeira que a gente verificou aqui. Então, a gente teve uma diminuição na dívida consolidada bruta, no montante de quase 2 milhões de reais, e um aumento da dívida consolidada líquida, no montante de aproximadamente 5 milhões de reais. E o resultado nominal é justamente a variação desses dois períodos da dívida consolidada líquida, que era de 61 milhões e 700, passou para 67. Isso apresenta um resultado nominal negativo de 5 milhões 825 mil. Lembrando, mais uma vez, para a gente deixar muito claro isso, que não foi a dívida do município, a dívida consolidada, aquilo que o município deve, de fato, que aumentou. Foi a dívida consolidada líquida que aumentou devido à diminuição da disponibilidade financeira do município. Então, por que a gente está trazendo esses percentuais? O Senado Federal, ele estabeleceu um nível de endividamento para os municípios, que é de 120% da receita corrente líquida. Então, lá no início, nós apresentamos a receita corrente líquida do município de Queimadas, que foi em torno de 62 milhões e 800 mil. Então, com o limite de endividamento estabelecido pelo Senado Federal, o município de Queimadas poderia se endividar em até 31 de dezembro de 2020 em até 75 milhões de reais. Como esse endividamento foi de 67 milhões, esse percentual é de 107,44%. Então, está dentro do limite estabelecido pelo Senado Federal. E finalizado toda a apresentação, nós estamos deixando aqui os sites de onde foram extraídas todas essas informações, no site, no Diário Oficial do município de Queimadas, bem como no site do Tribunal de Contas, que é um portal aberto à população, ou então na própria Prefeitura de Queimadas, no setor da contabilidade, pode procurar o responsável pela contabilidade lá, o Will, que a maioria de vocês aqui devem conhecer. E aqui também a gente disponibilizou o nosso contato, é o nosso telefone, nosso WhatsApp, ou também o nosso e-mail. Então, vale destacar que em todo o período que esse site, que essa apresentação estiver disponível no site do YouTube, a gente estará disponível para efetuar qualquer tipo de esclarecimento. Mas, uma vez, muito obrigado pela paciência de todos que conseguiram chegar até aqui. E, assim, ficamos extremamente satisfeitos pelo aumento das visualizações e apresentações anteriores, como a gente frisou aqui no início. Então, isso demonstra o quanto a população está cada vez mais interessada de como está sendo gasto, como está sendo conduzido os recursos públicos das suas respectivas cidades. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.